Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Luiz Fernando e eu vou resolver alguns exercícios, já que é 368, transferência de calor. E na realidade esses exercícios aqui foram selecionados aí por alguns alunos com dúvidas que me enviaram e pelos meus motivos de saúde, que todo mundo já ficou sabendo, eu não consegui dar a devida atenção. Então para isso eu vou resolver esse exercício. Ele é o exercício 358, eu não lembro se é da 7ª edição, se é da 6ª edição, mas esse cara daqui vai tratar a troca de calor em um cabo de aço eletrificado e eu quero analisar a situação em 3 casos. Tá? O primeiro, eu quero pensar no cabo nu, ou seja, sem nenhuma proteção, e eu quero calcular a temperatura na superfície. Depois disso, eu quero colocar como se fosse uma tinta isolante, bem fininha, e eu quero calcular a temperatura na superfície interna e depois a temperatura na superfície externa a esse isolante, considerando que ao colocar essa tinta, esse isolante muito fino, existe uma resistência de contato. E por fim, eu quero analisar uma espessura para a menor temperatura da superfície externa, ou seja, a situação em que eu tenho a maior troca de calor possível, e isso daí é interessante porque me dá segurança ao toque no manuseio do material. Então repara que a gente está falando de cabo de aço eletrificado e existem as propriedades da geração de calor nesse domínio. Tá? Então eu tenho a corrente e eu tenho também a resistência. É dado no enunciado, e isso é algo que você tem que marcar, que essa resistência é por unidade de comprimento. E isso daí vai afetar a forma como a gente vai encarar o problema. Mas vamos lá, vamos começar a trabalhar. Então, quando eu falo da letra A, eu estou preocupado primordialmente com um balanço de energia. Então eu vou pegar e vou desenhar. Eu acho que eu vou conseguir desenhar direitinho, mais ou menos. Mas aqui eu tenho o cabo, então isso aqui é um corte. Você pode ver o comprimento do cabo ou para fora do papel ou para dentro do papel. Mas esse cara daqui tem um determinado diâmetro, que eu vou chamar de DI. Repare que esse diâmetro é dado aqui do lado esquerdo. E o sistema todo está exposto a um ambiente com um determinado coeficiente de convecção e uma determinada temperatura. Repare também que eu tenho as informações apresentadas aqui do lado, tá? Na verdade, 30 graus Celsius, e eu tenho o H. Eu quero saber qual é a temperatura na superfície, ou seja, nesse ponto aqui, qual é a temperatura. Isso daqui nada mais é que um balanço, porque tudo aquilo que é gerado no material é aquilo que vai ser convectado depois pelo ambiente. Então, eu posso dizer que tudo aquilo que sai do domínio vai ser aquilo que entra no ambiente. Em estado estacionário, eu posso dizer então que todo calor que é gerado vai ser depois transferido por convecção. E a minha primeira etapa é entender como eu consigo calcular esse calor gerado. E aí eu tenho uma expressão. Repare, essa expressão você não precisa lembrar, isso daí não é algo para ficar gravado na tua mente. Caso eu precise, eu vou pegar e vou dar para você essa formuleta. Mas eu tenho que esse cara daqui é a corrente ao quadrado vezes a resistência elétrica. Lembrando que é uma resistência elétrica que no enunciado me diz que é por unidade de comprimento, então tem um linhazinho. E para que isso daqui se transforme, portanto, em taxa de calor, eu vou multiplicar pelo comprimento do cabo, que na verdade eu não conheço, tá? Estou fazendo tudo por unidade de comprimento, então esse L no final das contas pode ser, sei lá, 1 metro. Só que eu vou manter esse cara, por quê? Porque ele vai me ajudar a entender bem o conceito dos cálculos. A segunda etapa é pegar e calcular o quanto está sendo convectado, e aí a gente usa a formuleta mais fundamental que tem, que é HA vezes o ΔT. E lembrando que aqui eu estou trabalhando com a área superficial, eu estou trabalhando com o perímetro multiplicado pelo comprimento do cabo. Então,
eu vou pegar e vou escrever π di L, e o ΔT ele vai da superfície para o infinito, portanto, TS menos T infinito. O que vai acontecer quando eu juntar as duas expressões? Então, eu passo a ter I ao quadrado, resistência elétrica, vezes L, igual H π di L TS menos T infinito. E você pode perceber o seguinte: do lado esquerdo você tem os dados do teu problema, L pode ser cortado, e com isso daqui a única incógnita do meu problema é a temperatura na superfície. Você pode pegar e fazer o cálculo, esse cara daqui vai dar 778,7 graus Celsius, tá? Então isso daqui conclui a letra A. Vamos agora para a letra B. Então, na letra B, é o mesmo jogo, igualzinho. Eu vou pegar aqui e vou colocar o cabo. Epa, deixa eu botar bonito esse cabo. Então, eu vou pegar aqui, botei o cabo, só que agora eu quero o seguinte. Eu mantenho aí um diâmetro, né, DI, só que, assim, a temperatura TS está aqui, linda, maravilhosa, só que agora eu vou considerar que existe uma determinada tinta, né? Um determinado isolante muito fininho, que eu vou pegar, vou marcar aqui e finge que esse cara é fininho, tá bom? Só finge que esse moço é fininho. E eu tô deixando assim só para você conseguir visualizar melhor. Mas o meu ponto é que nessa configuração surge uma resistência de contato que está apresentada aqui. E um detalhe sobre resistência de contato, eu vou anotar, deixa eu anotar. Resistência de contato é o seguinte: cuidado com as unidades. E eu vou mostrar para você qual é a regra para você prestar atenção, tá? Porque sempre apareceu resistência de contato, tá? Sugiro que você preste atenção nisso. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então, o que acontece agora? Eu tenho essa região com a interna, né? Em contato com o cabo, eu tenho a temperatura na superfície e eu tenho nessa região externa ao isolante fininho, existe uma resistência de contato. Essa temperatura externa aqui eu vou chamar de TSI. E eu quero calcular esses dois caras. E como é que vai funcionar isso daqui? Na realidade, a única mudança é que agora eu posso montar um sistema de resistência que vai primeiro passar pela resistência de contato até TSI e depois eu vou até T infinito. E, portanto, aqui vai ter uma resistência convectiva. 1 sobre HA. E tudo aquilo que é gerado dentro do cabo é aquilo que vai ser transferido para fora e, portanto, a gente segue o mesmo princípio. Eu tenho como obter uma expressão para a taxa de calor. E repare, se você calculou isso daqui no item A, você já tem esse valor, tá? Então, a partir de agora, eu vou chegar e vou dizer que tudo aquilo que é gerado vai ser transferido e, portanto, eu tenho que esse cara daqui, com aquela expressão, né, da corrente ao quadrado vezes a resistência elétrica, é igual. E eu vou fazer o sistema do circuito inteiro, de TS até T infinito, só que agora eu tenho a resistência de contato mais a resistência convectiva. E o que eu quero destacar para você, eu vou até dar um zoom para você ver isso direitinho. Eu quero que você preste atenção nas unidades. Vou manter aqui TS menos T infinito. E eu vou fazer o seguinte, antes de escrever o RTC, eu vou colocar, deixa eu escrever ele, depois eu ajeito as unidades. Mas eu vou colocar aqui um mais,
1 sobre H, e a área de troca, que é π di vezes L. E aí eu vou pegar e vou escrever aqui embaixo quais são as unidades desse termo aqui. E eu tenho o H. Repare, eu poderia pegar e coletar tudo isso do lado esquerdo do meu papel, onde eu anotei todas as minhas unidades. Você pode fazer isso usando o teu enunciado, né, do teu problema. Então eu tenho watt, metro quadrado Kelvin, H. Depois eu tenho metro do diâmetro. Depois eu tenho metro do comprimento. O que implica que as unidades que eu tenho aqui são Kelvin por watt. Então esse cara vai dar Kelvin por watt. E o enunciado me indica o seguinte, que as unidades do RTC são metro quadrado, Kelvin, watt. O que implica que esse cara daqui não está preparado, tá? Eu preciso utilizar, dividir, na verdade, o sistema por uma área para que eu possa compatibilizar as coisas. Então, que área é essa? Como se trata de um isolante muito fininho, a mudança do diâmetro é irrisória, não faz a menor diferença. E, portanto, o que eu vou fazer para compatibilizar? Primeiro eu vou ajustar com o que foi dado no meu enunciado e já vou mostrar para você. Eu vou colocar duas linhas aqui e vou dividir por π di L, tá bom? E para mostrar como eu ajustei as unidades, repare que aqui em cima, de fato, já está escrito com a unidade que eu tinha comentado. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou, na verdade, fazer as contas, porque se você olhar bem, eu vou pegar e vou utilizar a expressão da geração de calor vezes L, e você vai ver que você tem todos os valores, tá? L pode ser cortado, L corta aqui, corta aqui, corta aqui, e a única incógnita que você tem vai ser a temperatura na superfície. E, portanto, substituindo os valores, eu passo a ter algebrismo. TS é igual a, aqui deu 1053 graus Celsius, o que faz sentido, porque se você está colocando um sistema de isolamento, é mais difícil para que o calor se transfira e, portanto, né, aumenta a temperatura na superfície. Depois disso, o que eu quero fazer? Eu quero calcular agora TSI, e para calcular TSI eu vou usar apenas essa parcela daqui do circuito. Então eu vou utilizar QG é igual a TS até TSI dividido, e agora eu já sei, não tem nem mais como dizer que não, eu tenho que compatibilizar esse cara daqui, π di L, que de fato o L vai ser cortado com a minha expressão de QG e, portanto, com a taxa de calor, e, portanto, a única incógnita agora do meu problema vai ser TSI. Substituindo os valores, TSI agora vai me dar 778,7 graus Celsius. E está aqui. Ok. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada no item C. Repare que o item C, eu quero uma expressão para menor temperatura de superfície. E para isso a gente vai utilizar um conceito que foi dado em sala de aula, eu tenho uma certeza muito grande disso, que é o conceito do raio crítico. Então vamos lá, vamos dar uma olhada, e aqui eu estou fazendo a continuação da solução. Então eu vou pegar aqui e lembrar a ideia do raio crítico. Em sistemas radiais, quando você tem uma variação, na verdade uma análise
da variação do raio, ou diâmetro, tanto faz, com a taxa de calor, percebe-se que para determinado raio do teu sistema, quanto mais você coloca de isolamento ou uma camada, maior fica a taxa de calor, até atingir um ponto máximo. E esse ponto máximo é o que a gente chama de raio crítico. Portanto, esse ponto em que a taxa de calor é máxima é o que eu vou chamar de raio crítico. Considerando isso, eu vou pegar e vou resgatar a expressão do raio crítico quando a gente fala de sistemas cilíndricos, que é o caso, que é condutividade térmica dividido por H, e isso daqui, substituindo os valores, esse K aqui é o K do isolante, também está lá do lado esquerdo, tá? Nem lembro qual é o valor, mas substituindo esses valores eu vou chegar a 0,02 metro. Deixa eu ver se eu tenho mais espaço aqui de papel. Tem. Ok, então esse daqui é o meu raio crítico. Eu vou dizer então que esse cara daqui é 0,02 metro. E eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou pegar e vou calcular. Note que eu tenho o diâmetro interno, né, o diâmetro do cabo, e eu vou calcular qual é o raio. O diâmetro, pelo que eu lembro, era 5 milímetros, acho que era isso. E, portanto, o raio vai ser o diâmetro dividido por 2, e, portanto, esse cara daqui vai me dar 0,0025 metros. E olha só, o que a gente acabou de ver é que o raio do cabo ele está abaixo do raio crítico. Então, sei lá, vou marcar aqui. Eu sei que ele está aqui. Então, esse daqui é o raio interno. O que isso daqui implica? Qualquer estrutura que eu coloque, qualquer camada de isolamento, perceba que o raio vai aumentar e, de fato, vai ter um aumento na taxa de calor. E o que eu quero nesse problema é obter a menor espessura possível para atingir a maior taxa de calor possível. O que significa isso? Eu quero realmente que o cabo de energia perca calor para o ambiente. É o que eu quero. Por quê? Porque isso vai me fornecer uma menor temperatura de manuseio do cabo. Então, eu quero saber agora a espessura de isolante. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso ter justamente qual é a distância, né, entre raios. Mas eu quero saber essa espessura até atingir o raio interno, atingir o raio crítico. Portanto, T vai ser igual, para mim, né, no cálculo, vai ser igual o raio crítico menos o raio interno, que é igual. E aí a gente fazendo as continhas, esse cara daqui vai me dar 0,0175 metro. Ok, então essa daqui é a espessura. Agora eu quero ver como é que fica a temperatura. O que eu espero então? Se está tendo muita troca de calor, eu pelo menos espero que a temperatura, as temperaturas, tá? Tanto TS quanto TSI, fiquem menores. Então, o problema agora vai ser, eu tenho o cabo, tá aqui, então eu tenho um TS, e agora eu tenho uma determinada espessura que vai até o raio crítico. Vamos ver se eu vou conseguir desenhar isso direito. Ficou feião, tá? Mas imagina que esse bagulho tá circular. E aqui eu tenho TSI, tá? Então é isso daqui, e o sistema todo submetido a H item infinito. E é isso que eu quero, na verdade, tá? O sistema se mantém, a gente continua tendo todo o calor transferido vai ser baseado no que o cabo eletrificado libera, e eu posso montar um sistema
de resistência também, indo de TS até T infinito, e em série eu tenho, primeiro, uma resistência de contato, que a gente já viu que é um RTC, dividido por pela área, π/L, mas agora o que eu tenho? A condução, a resistência condutiva nesse material isolante, que é Ln. Repare, para eu conseguir atingir essa troca máxima de calor, esse raio aqui tem que ser o raio crítico, né? E o raio aqui dentro continua sendo o RI. Então vai ser raio crítico dividido por o RI, dividido por... vou ficar sem espaço. Dividido por 2π do isolante vezes L. Deixa eu puxar essa minha expressão para outro canto, para eu ter espaço para escrever. Vem para cá, cara. Então estou aqui e eu... Opa, não. Mais 1 sobre H e a área também. A minha área aqui vai ser 2π. E repare, agora o cilindro completo do sistema completo que está submetido sob convecção, agora é o raio crítico vezes L. Repara que, olha, eu tenho todas as informações, L vai ser cortado aqui do sistema, eu tenho H, eu tenho raio crítico, eu tenho K do isolante, está dado no enunciado, e a única coisa que me falta é a temperatura na superfície. Que se você pegar e utilizar, né, um algebrismo, você vai ver que vai dar 692,5. E como é que eu posso agora obter a temperatura do toque, né, a temperatura TSI? É o mesmo jogo, você pode pegar e fazer só uma seção TS menos TSI dividido, portanto, por RTC dividido por 2πRI vezes L, tá? E com isso você vai poder obter TSI, que vai dar 318,2 graus Celsius. E de fato as temperaturas ficaram menores, a interna nem tanto, né? Mas o TSI ficou menorzinho e esse era o objetivo do problema. Ok, então eu finalizei esse cara daqui, espero que você tenha gostado do exercício, tá? E de praxe, tá? Vou pedir, dê teu like, tá? Compartilha aí o vídeo, tá? E vamos pro próximo exercício depois.